No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, o tema da mensagem nessa noite é o Sermão do Monte, continuação, e vamos falar sobre as perseguições. Versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. João 5,39, Jesus disse: Examinai as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estamos falando no livro de Mateus, dando continuidade. Já vimos que Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Ele foi um dos 12 apóstolos, ele também era conhecido como Levi. Ele era publicano e deixou tudo para seguir Jesus. Também vimos que predominantemente Mateus escreveu na época para os judeus. Os judeus estavam esperando um líder militar, um líder político. Eles esperavam que o Messias fizesse uma reforma política, social e econômica. E o propósito de Mateus foi demonstrar que Jesus é o rei, que Jesus é o Messias de Israel. É o Messias enviado pelo Senhor. Esse evangelho traz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas elas. Então o tema dessa noite é o Sermão do Monte, as perseguições. Nós estamos falando do grande sermão, o primeiro grande sermão. Para muitos o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior mestre, pelo maior pregador de todos os tempos. No livro de Mateus nós temos 5 grandes sermões, e o foco desses sermões, como nós falamos anteriormente, é o reino dos céus. É o evangelho do rei, sobre o reino do rei, sobre o reino dos céus. Esse sermão aqui é como se fosse a lei do Senhor Jesus, a constituição desse grande rei. Jesus nos revela o perfil do verdadeiro súdito do reino dos céus. Todos aqueles que fazem parte desse reino serão bem-aventurados, terão essas características. Vimos anteriormente que não é possível sermos salvos pelo Senhor e não sermos bem-aventurados. Vimos também anteriormente que os judeus esperavam que o sermão fosse algo positivo, algo que derrubasse o poderio que estava naquele momento. Mas Jesus não falou nada em relação ao aspecto físico, científico, político ou econômico daquela nação. Ele não falou nada do que aquele povo realmente desejava. E nessa noite nós falaremos acerca do que acontece com aqueles que andam com Jesus Cristo, daqueles que seguem os seus ensinos e daqueles que são bem-aventurados. Relembrando, primeiro ponto, sobre as bem-aventuranças, já falamos dos 2 domingos que se passaram, a definição de bem-aventurado, que primariamente significava feliz, mas bem-aventurados nas Sagradas Escrituras significa aqueles que recebem um favor divino. A ênfase não é a felicidade nessa terra, como nós conhecemos, mas na verdadeira felicidade. O reino de Deus é chegada do favor divino. É experimentar as bênçãos do reino, experimentar a graça, experimentar o favor de Deus nas nossas vidas. Então, por isso, bem-aventurado significa aquele que é agraciado, aquele que é favorecido por Deus. Vimos também que Jesus dividiu essas bem-aventuranças. Do versículo 3 ao 6 fala nas atitudes em relação a Deus, que nós já falamos sobre os humildes de espíritos ou os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E no versículo 7 até o 10 fala das atitudes em relação aos homens: misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Falamos também que as bem-aventuranças foram colocadas dentro de um contexto
de perseguições. Outro detalhe interessante que nós falamos é que no primeiro versículo das bem-aventuranças fala porque deles é o reino dos céus. E no último versículo, versículo 10, também fala porque deles é o reino dos céus. Então nessa noite nós daremos continuidade e falaremos sobre as perseguições. Veja comigo, no versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos porque são chatos. Não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é mais uma atitude, mas agora é uma ação externa. Como nós falamos, as atitudes primeiro começaram em relação a Deus, os pobres de espírito, aqueles que não têm nada para apresentar diante do Senhor, aqueles que choram porque não aguentam mais a sua vida, os seus pecados, aqueles que têm cometido, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, e depois progride para preocupações humanas, misericórdia, pureza e pacificação. E agora nós chegamos em algo inevitável, a perseguição. É a marca de todos aqueles que fazem parte do reino do Senhor. Estes serão perseguidos. Todo filho de Deus, todo aquele que é salvo, todo bem-aventurado será perseguido. Os discípulos de Jesus, eles foram reconhecidos. Todo aquele que está no Senhor não deve esperar ser reconhecido. Não deve esperar ser aprovado, não deve esperar louvor dos homens, mas ele deve esperar ser perseguido. Por quê? Porque o mundo odeia Deus e a sua palavra. Como nós vimos semana passada, os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem o Senhor, serão perseguidos, hostilizados, oprimidos, zombados, rejeitados, maltratados e odiados. Vimos a semana passada também, mas por que perseguidos? As pessoas não gostariam de pessoas mansas, misericordiosas, limpos de coração. E falamos que porque o mundo deseja andar com aqueles que concordam com a vida de pecados deles, com as suas vidas de imoralidade, que concordam e sigam os seus conselhos. O ímpio odeia a Deus e a sua lei. Por que eles andariam com aqueles que amam a Deus e sua lei? A perseguição, como nós vimos semana passada, é por causa de Cristo. Por andar com Ele, de levar a sua mensagem. E a consequência do cristão possuir todas as qualidades das bem-aventuranças que Jesus falou. Os bem-aventurados são contra o sistema desse mundo, eles são contra a maneira que o ímpio anda, eles são contra a cultura pecaminosa, contra os pecados, contra as injustiças desse mundo, contra as corrupções desse mundo. O mundo ama as suas justiças. O mundo ama a sua corrupção, o mundo ama a sua cultura pecaminosa, o mundo ama seguir o seu coração, as suas liberdades. E veja comigo, perseguidos por causa da justiça. Ou seja, perseguidos porque obedecem ao Senhor, porque amam o Senhor e guardam os seus mandamentos. Perseguidos por andar conforme aquilo que o Senhor deseja. O que a Bíblia fala? Para nós andar em santidade. Somos perseguidos por causa da justiça, ou seja, por estarmos fazendo exatamente como a palavra de Deus diz. Não adaptamos a palavra de Deus. Jesus disse que o mundo reage com perseguição e hostilidade para aqueles que são bem-aventurados. Segundo ponto, versículo 11. Perseguidos por causa de Jesus. Versículo 11 diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Perseguidos por minha causa. Todo cristão piedoso, autêntico, verdadeiro, que anda com o Senhor, será perseguido. Ele vai sofrer calúnias, vão falar mentiras a seu respeito, vão forjar planos contra ele para prejudicá-lo. Qual é o método de ataque? Nos primeiros séculos, até eu fiz uma pesquisa, porque eles inventavam muitos métodos. Nos primeiros séculos, os cristãos morreram mastigados por feras no Coliseu Romano, crucificados, queimados vivos, esquartejados, afogados, atravessados por lanças e espadas, decapitados, e foram mortos também em prisões, esquecidos e abandonados. Eles eram bastante criativos naquela época. Antes disso, eles eram torturados, eles tinham seus bens confiscados, eles eram aprisionados, como nós falamos, eles eram abandonados em prisões, em cadeias.
E veja que o nosso versículo continua dizendo: quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Amados, nenhum cristão foi perseguido e morto como um herói. Hoje nós sabemos a história deles, mas na época eles não morreram como heróis. Nenhum deles morreu por ser servo de Deus, por ser fiel, por ser nobre, por ser piedoso, por ser bem-aventurado no Senhor. Estou falando aquilo que foi falado em relação a eles. Nenhum deles morreu com essa fama. Não, nós vamos matar agora aquele que era fiel ao Senhor. Foi assim que eles foram mortos? Os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos primeiro. Essa eu achei interessante. Como canibais. Porque eles afirmaram que comiam do corpo e bebiam do sangue de Cristo. Então eles foram acusados de canibalismo. Eles foram acusados de imorais também. Porque eles foram acusados de orgias e incestos. Por quê? Porque eles casavam com seus irmãos. Nós não nos chamamos de irmãos? Se a Leia é minha irmã, eu chamo ela de irmã. Então eles acusaram os cristãos de imorais, que praticavam incesto, porque eles se casavam com seus irmãos. Eles foram acusados também de ateístas. Por quê? Porque eles se negavam a adorar os deuses que eles estavam representando através de imagens ou símbolos. E eles falavam que nos cristãos não adoravam um Deus que não existia, porque ele não podia ser representado por imagem. Eles também foram acusados de hereges, de bruxos, de prostitutos, de bandidos, de blasfemos e de rebeldes. Veja, o versículo fala: e mentindo disseram todo mal contra vós. Mentindo é do grego pseudomai, que significa, que vem do prefixo português pseudo, que significa falso. Ou seja, os cristãos foram atacados com mentiras, com falsidade, contra a sua fé, contra a sua vida e contra a sua conduta. Lembre-se, eles não morreram como heróis. Eles vão dizer que ele era desonesto, culpar eles de coisas vis, de coisas maliciosas, de coisas perversas. Eles foram acusados de crimes falsos, atos de imoralidade, adultério, fraudes. Eles foram chamados de ladrão, canalha, bandido, hipócrita, mau caráter, racistas, nazistas. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo em Mateus 26, 59 e 60, fala assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas no final compareceram duas, afirmando: testemunho falso contra Jesus. Muitas testemunhas falsas. Jesus tinha algum pecado? Não. Jesus fez alguma coisa de errado? Não. Falou mal das pessoas? Jesus agrediu alguém? Foi violento com alguém? Jesus era perfeito, sem pecado, o maior bem-aventurado de todo o universo, completamente limpo e puro, mas ele foi chamado de blasfemo, ele foi chamado de mentiroso, ele foi chamado de herege e condenado à morte da cruz. Irmãos, se uma perseguição generalizada se instalasse em nosso país, como você acha que nós seríamos perseguidos? Vocês acham que nós seríamos perseguidos como aqueles que lutam pela verdade ou como mentirosos? Nós seríamos perseguidos como justos ou como aqueles que cometem injustiças? Nós seríamos perseguidos como aqueles que amam ou como aqueles que propagam ódio? Nós seríamos como um povo que é humilde ou como um povo que é orgulhoso, arrogante? Seremos perseguidos como pessoas que cometem atrocidades. Nós vamos ser chamados de mentirosos, de blasfemos, aqueles que cometem injustiça, de maldosos, rebeldes e que proclamam o ódio. Em todos os lugares as pessoas vão dizer que nós somos baderneiros, que nós somos injustos, que nós odiamos as pessoas, que nós somos rebeldes, que nós somos blasfemos. Vão nos acusar até mesmo de racismo, que nós não admitimos outras pessoas. E a sociedade vai aplaudir de pé quando nós formos executados. Perceba, é uma perseguição de verdade. Não é aquela perseguição de sofá, onde você assiste a mídia atacar sua fé.
Não será perseguição apenas digital que nos tira a liberdade de postar algo, por exemplo. Não será perseguição apenas do falar que nos tira a liberdade de falar as verdades bíblicas, mas será uma perseguição implacável. Nós seremos perseguidos de forma física, de forma psicológica, incluindo agressões, torturas e assassinatos. Veja os noticiários recentes. Os valores que cremos na Bíblia estão sendo atacados nas últimas décadas. Qual que é a nossa base de valores cristãos? Que é Deus, a igreja, a família, os valores, a santidade. O mundo criou um Deus à sua própria imagem e semelhança que aceita todos como são. Se você diz não, é somente aquele que crê. Ei, para com isso. E não é esse Deus que nós cremos. Eles criaram um Deus fraco e submisso às vontades e desejos humanos. Quem o rejeita é rejeitado, é hostilizado pelos demais. O nosso Deus, nós cremos que é todo soberano. Que vai punir aquele que é corrupto, que vai punir aquele que é mentiroso, que vai punir aquele que faz qualquer coisa que vai contrária à palavra de Deus. O mundo vai nos odiar por isso. Porque eles não creem num Deus dessa forma. O segundo é a igreja. O mundo criou um padrão de como a igreja deve ser, o que ela deve falar, de como ela deve agir. O mundo rejeita as verdades bíblicas, afirmando que a Bíblia é antiquada, passou. É antiga, é muito ultrapassada. Ela serve apenas para aquele tempo antigo ou para tirar alguns detalhezinhos, alguns versículos bonitos dela. Perceba? Há muito tempo isso tem acontecido. A família, a união de pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, a libertinagem têm sido incentivadas, patrocinadas e favorecidas em todo o mundo. Há uma agenda de propaganda mundial. Se você rejeita, se você questiona, no Brasil hoje você é acusado de racismo. De acordo com o nosso STF brasileiro. Então se você diz, não, eu não concordo com isso. Racista. Também foi tirado os valores. Nas escolas está sendo proibida a leitura da Bíblia, as orações. Os valores da nossa cosmovisão cristã têm sido substituídos pelo ateísmo, pela libertinagem, pela busca do prazer a todo custo. O Pai Nosso para eles é muito agressivo. Mas uma vida de vícios, libertinagens é validada como valores dessa época, para todas as pessoas. Ponto importante também, a santidade. O mundo muitas vezes nos vê como pragas. Como aquela pessoa que estava com Covid, lembra? Ninguém quer ficar perto. Alguém que gostaria de ficar perto de uma praga? Nos rejeitam socialmente, não nos convidam muitas vezes para festividades, para comemorações. Por quê? Por causa da nossa fé. Eles não desejam estar conosco. Por não nos alegrarmos com as mentiras, por não aceitarmos suas condutas pecaminosas, por não nos adaptarmos às suas culturas. Como diz, nós somos estraga-prazeres. Nós não aceitamos os seus pecados. Nós temos uma vida de santidade de acordo com a Bíblia e faz com que isso nós sejamos rejeitados, hostilizados. Somos acusados muitas vezes de religiosos, de bitolados. Chegará um dia, amados, que nós vamos ser perseguidos até a morte. E eles vão dizer que é para um bem maior. Eles vão nos matar em nome do amor. Haverá fortes perseguições. Olhe para os seus filhos. Eles estão sendo perseguidos a todo tempo, em todo lugar. As crianças estão tendo que aprender coisas que vão totalmente contra os valores cristãos. Seja na internet, seja na escola. Infelizmente, esses dias eu estava conversando com uma professora que tem muitos valores que estão sendo imputados e infelizmente eles têm que colocar. Homens que se vestem de mulheres dizem que os temos que chamar e reconhecer como mulheres. Mulheres que se vestem de homem estão tendo o direito de serem chamadas de homens. Certidão de casamento para eles, que para nós é uma afronta sobre a base do que é o casamento. Deus criou tudo perfeito, nós cremos dessa forma. Mas se nós falamos, capaz de cair. Nós não podemos muitas vezes expressar a nossa opinião com base na palavra de Deus. Por exemplo, direitos e mais direitos para os animais também. Você sabia que foi criada a certidão de nascimento para os pets agora? Você pode colocar o sobrenome da família e registrar no cartório eles como filhos. Um ovo de tartaruga vale bem mais que milhões de crianças que são assassinadas pelo aborto.
Matou um ovo de tartaruga? Prisão sem fiança e outras coisas mais. Percebe porque está escrito que seremos perseguidos, sofreremos hostilidades, rejeição e ódio pelo mundo? Porque são valores que nós não abrimos mão. Quando nós falamos da questão do valor do ser humano, da questão do casamento, nós não abrimos mão disso. Nós não nos conformamos com aquilo que está acontecendo. Agora vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que foram perseguidas. No Antigo Testamento, Elias, o grande profeta, ele foi perseguido pelo rei de Israel, Acabe, e pela sua esposa, a Jezabel. Ele foi caçado por ela. E Jezabel era a rainha e jurou ele de morte. Isaías também foi perseguido. No reinado de Manassés, ele foi cerrado ao meio. Não consta na Bíblia, mas conforme relatos de livros históricos, isso está registrado. Deve ser uma morte boa, né? Ser cerrado ao meio. Jeremias, o profeta sofredor, que chorou a vida inteira dele por causa de Israel, ele foi perseguido pelo rei Zedequias, que o prendeu em um poço onde ele foi torturado, esquecido e desacreditado. Um dos maiores profetas foi marcado pela perseguição, pela hostilidade contra ele. Agora vamos ver se você lembra desses nomes. Ananias, Misael e Azarias. Eu lembro. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu com eles? Eles foram colocados em uma fornalha de fogo porque rejeitaram se prostrar perante uma imagem de ouro de Nabucodonosor. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Mais conhecido, Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos também o amigo deles, o Daniel. Um grande exemplo de servo fiel. Sabemos a história dele, todas as perseguições que ele passou. Mas a mais famosa delas, ele foi jogado numa cova dos leões. Porque ele estava se corrompendo, porque ele estava roubando, porque ele estava fazendo alguma coisa errada, porque ele estava orando. Imagine ser jogado numa cova de leões, cheio de leões famintos. Mastigado, picoteado, uma morte extrema. Mas Deus deu livramento para ele. Mas também poderia não tê-lo livrado, não é? Veja o relato em Hebreus. Hebreus 11:37 fala: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Mas quando Jesus veio, isso tudo acabou. João Batista, decapitado. Estevão, o primeiro mártir, apedrejado e foi julgado como blasfemo. Lembra que nós falamos? Não foi como herói. Olha, o primeiro mártir, nós conhecemos ele como o primeiro mártir. Mas na época ele foi aplaudido, o povo aplaudiu como sendo aquilo ali uma bênção de Deus matá-lo, porque ele era blasfemo. Os discípulos de Jesus, eles foram crucificados, decapitados, martirizados, posto vivo em um saco e lançado ao mar, apedrejados, morreram sem nada, esquecidos e abandonados. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios, capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos.
Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar. Percebeu a dor, a aflição, a angústia da perseguição? E o nosso Senhor Jesus? O Messias, o grande rei de Israel, aquele que reina sobre todas as coisas, o Senhor dos senhores, ele foi desacreditado, resistido, rejeitado, zombado, escarnecido, preso, espancado, torturado e morto em uma cruz, como um maldito bandido. E a história continua. Diversos imperadores vieram depois. Imperador romano Nero, Domiciano, Trajano, Alexandre, Diocleciano e quantos outros que nem relatados muitas vezes estão. E chegamos na Idade Média, no século XII. Muitas pessoas acusam os cristãos de cometerem atos na Inquisição. Mas os cristãos verdadeiros foram perseguidos por não se sujeitarem aos mandos e desmandos do papado romano. Esses cristãos, eles foram torturados, eles foram esfolados, foram queimados vivos, afogados, foram enforcados. As mulheres desses cristãos que não se sujeitavam também foram acusadas de bruxaria, foram abusadas e mortas com crueldade. E hoje? De acordo com o portal Portas Abertas, hoje tem 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Inclusive, se você quiser ver, tem até no site do UOL, está falando sobre isso. Inclusive mostra a lista de países onde o pior é a Índia, Coreia do Norte e alguns outros. Mas não são perseguição de Facebook. Não são perseguição de rede social, onde a pessoa diz, não concordo com você. Não, é perseguição real, é risco de vida. Em 2022, estima-se que 5.621 pessoas foram mortas por causa da fé. Em 2021, 5.898. Fora os que não estão registrados. Em 2022, foram presos 4.542 pessoas, simplesmente porque disseram que são cristãs. Na Coreia do Norte, foi aprovada uma lei recentemente que diz assim, que ser cristão ou possuir uma Bíblia é uma ofensa grave com punição severa. Esses estão perseguidos por causa da sua fé, porque andam com o Senhor Jesus. Andam em santidade e pela justiça de serem servos de Deus. Veja o que está escrito em João, capítulo 15. Abra comigo, no livro de João, capítulo 15. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja também o que está escrito lá em Mateus, capítulo 10, versículo 21. Mateus, capítulo 10, versículo 21. Diz assim, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, desse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E nós temos sido perseguidos por esse mundo ou temos sido amados por ele? Se formos bem-aventurados, tivermos fome e sede de justiça, se estivermos em Cristo, em sua palavra, de alguma forma nós seremos perseguidos. Por não abrirmos mão da verdade da palavra de Deus. Por exemplo, nós cremos que a Bíblia é infalível, é inerrante. O mundo diz que não. Que cheio de falha, cheio de erro. Que falha. Cremos que Jesus é um dos caminhos. Jesus é o caminho.
A Bíblia apresenta valores absolutos, valores imutáveis, que não podem ser negociados, haja o que houver. Ou somos amigos do mundo ou filhos de Deus. Lucas 6,26 fala: ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ou estamos em Cristo e somos perseguidos, ou não estamos nele e seremos amados pelo mundo. A santidade é o oposto dos valores do mundo. Uma das preocupações que eu tenho é se o ímpio começa a provar aquilo que eu falo. Se o ímpio começa a provar o que nós falamos, se nós estamos sendo amados pelo mundo, alguma coisa está errada. Porque eu vejo diversas pessoas que se dizem pastores. E ímpios postam as suas palavras todos os dias. Os seus devocionais, as suas mensagens. E eu fico preocupado com isso. Porque se vai ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A santidade é o oposto dos valores desse mundo. Quanto mais santos, mais perseguição. Quanto mais oração, mais perseguição. Em 2 Timóteo 3,12 fala: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas é importante destacar, e nós falamos na semana passada também, que nós seremos perseguidos por causa da justiça, mas não é a justiça desse mundo. Lembre-se, é o reino dos céus, não da terra. Por exemplo, algumas pessoas acham que elas estão lutando perseguidos por causa da justiça porque estão lutando contra algum tipo de governo desse mundo, que acham que foi injusto, alguma coisa assim. Não está sendo falado sobre esse tipo de justiça. Não está falando também sobre lutando por melhores condições de trabalho, por mais direitos. Não estamos falando sobre esse tipo de justiça. Não estamos falando também por ideais sociais, por melhores condições de vida das pessoas, lutando pelos mais pobres. E muito menos perseguição ou sofrimento porque alguém fez um empréstimo de agiota. A pessoa está sofrendo perseguição, mas é porque está devendo. Não é perseguição por imprudência, por insensatez, ou cobiçar alguma coisa que não tem. A mesma coisa em relação à igreja. Eu já vi muita igreja estar sendo perseguida porque coloca o som muito alto e os vizinhos não aguentam mais. Ou faz os cultos muito tarde, faz vigílias a todo tempo, todo final de semana, e no outro dia às vezes a pessoa tem que trabalhar. Isso não é perseguição por causa da justiça. Na verdade é desrespeito com os vizinhos, é perturbação de sossego, tem até lei para isso. Fora que é um mau testemunho também. Assim como temos igrejas que não pagam suas dívidas. Não conseguem pagar. Aí sofrem processos judiciais e dizem que estão sendo perseguidos porque são os ímpios tentando parar a obra de Deus. Não é. É algo vergonhoso, é algo injusto. Os perseguidos por causa da justiça são os perseguidos por serem, por serem pobres de espírito, por chorarem, por serem mansos, por terem sede de justiça, por serem misericordiosos, por serem limpos de coração e por serem pacificadores, conforme diz a palavra de Deus. Volte comigo lá em Mateus capítulo 5. Então vamos ser espancados, vamos ser perseguidos, vamos ser mortos. Versículo 12. A grande recompensa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Há uma grande recompensa para os bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. E a Bíblia fala: regozijai-vos e alegrai-vos. Abra comigo Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 40. A palavra de Deus diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem, em o nome de Jesus os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio,
regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Não faz muito sentido para esse mundo. Eles foram açoitados e se retiraram regozijando-se. Em primeiro lugar, eles se alegram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Lembra do regozijai e exultai? É uma alegria extrema, muito maior do que qualquer alegria dessa vida. É poder estar satisfeito, contente. Em festa é muito mais que alegria. Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Ser digno de sofrer igual o Senhor sofreu. Que alegria é essa? E a Bíblia continua dizendo, porque é grande o vosso galardão. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Falei, não fala muito sentido. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. A palavra de Deus diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Aqui o apóstolo Paulo descreve aquilo que ele passou. Agora abre em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, perigos entre rios, fadigas, fui apedrejado. E o que o apóstolo Paulo fala? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. É leve? Para ele é. Em comparação ao peso de glória que nos é, em relação ao grande galardão que nos aguarda, é leve e momentâneo. Irmãos, galardão é uma recompensa, um prêmio, uma glória. Todas as perseguições, sofrimento, aflições, calúnias ouvidas, tentações suportadas por amor a Jesus Cristo, será recompensado. A recompensa será nessa terra, nós vamos ficar ricos, nós vamos ficar prósperos, nós teremos o melhor dessa terra, onde nós colocamos o nosso pé, teremos por herança. O que perdemos seremos restituídos 100 vezes mais, teremos de volta o que é nosso, vamos romper em fé com ousadias, vamos mover o sobrenatural. Não,
porque é grande o vosso galardão nos céus. Glória a Deus. Neste mundo teremos aflições. Nessa vida nós passaremos por lutas, dores, aflições, tentações, perseguições. Conforme está escrito em Romanos 8,35. Quem nos separar do amor de Cristo será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Deus poderoso. Imagine que maravilhoso, que alegria, que regozijo chegar no grande dia, perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. E ele dizer: vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno e peso de glória acima de toda comparação. Aleluia. E o versículo continua: pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que maravilhoso, né? Ser comparado aos profetas. Imagine o nosso regozijo de nós termos sido escolhidos, sido chamados eficazmente pelo Senhor. E estamos sendo instrumentos de Deus nessa terra, sendo comparado a Elias, Jeremias, Isaías, Ageu, Daniel, João Batista. Somente aqueles que estão em Cristo serão perseguidos e se regozijarão, e terão galardão nos céus e serão semelhantes aos profetas. Amados, nessa terra as coisas enferrujam, as coisas estragam, as coisas se perdem, as coisas se vão. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, as roupas mais finas, mas um dia isso tudo vai passar. Mas que nós não venhamos viver para isso, em prol disso. Que nós venhamos viver para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, mesmo que nós sejamos perseguidos por esse mundo. E para concluir, os bem-aventurados são aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário. A Bíblia chama esses de igreja, de ovelhas, de seu povo, de corpo de Cristo, de escolhidos, de eleitos e predestinados. E os bem-aventurados serão perseguidos. A perseguição não é algo justo e leal que eles farão. Eles usarão de mentiras, injustiças, falsidades. Como vimos, nenhum bem-aventurado será perseguido e morto como um herói. Falarão mentiras, chamarão de herege, de pessoas que propagam o ódio. Mas, amados, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Devemos manter os olhos fixos sempre em Jesus Cristo. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que os governos se levantem, que sejam aprovadas leis que nos persigam, mesmo que sejamos presos, mesmo que sejamos perseguidos e hostilizados, devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, porque está escrito: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.